você quer ser povo, pertencente a um povo, se você pertence a um povo, então você participa, então você age, então você pensa, então você raciocina. Mas se você é só um número de audiência, você está passivo assistindo a mais uma missa, liturgia, ritual, culto, programa, e nada muda na sua vida. Então eu já quero começar dizendo a vocês, sejam povo e não público. Vocês precisam mostrar que são pertencentes a um povo, o povo do Senhor, e isso se faz através de ações. Quem já leu o livro Seu Desejo é uma Ordem? Ou quem já assistiu o filme Seu Desejo é uma Ordem? Agora é a hora do chat. É agora que eu pergunto para vocês onde vocês estão e se vocês já leram ou assistiram livro, filme, Seu Desejo é uma Ordem. É agora que vocês participam. Veja bem, vocês já devem ter visto a expressão de que Deus não é o gênio da lâmpada. Eu já vi, não sei vocês, até evangélicos falarem isso, refutando em seus sermões, pasmem vocês, sendo que isso é incoerente. Vocês sabem que eu sou um dos, ou talvez o único, diz o Luiz da Jussara aqui de Itapema, que tem o Ricardo Gondim, não sei se hoje, mas antigamente pregava contra, que prega contra o misticismo, que acerta sobre o livre-arbítrio. Eu vou falar um pouquinho nessa trilogia dos 500 anos da Reforma Protestante, mas não agora, apenas no segundo ou terceiro e último episódio, do erro de Lutero e Calvino sobre o livre-arbítrio. Quem é que acerta, afinal, sobre o livre-arbítrio? Ser árbitro, já ensinei para vocês, apitar o seu próprio jogo, o jogo da vida, apitar a vida 18 em perfeita holograma, você apita teu game. Veja lá meu vídeo sobre rehologramação, vou falar sobre isso durante essa trilogia, porque um estudo se encaixa com o outro e vai fazendo você evoluir. Eles estão congruentes. Todos os estudos aqui, você que acompanha o programa Lux Me Alex, com assiduidade, são congruentes. É uma simetria. Você precisa estar ligado. Vem comigo e preste atenção nisso aqui. Misticismo. Quem é que prega contra o misticismo? Porque pregar contra o misticismo é perder audiência, é perder público e é ganhar povo. Um povo que pensa, um povo que raciocina. Pregar contra o misticismo é pregar contra adeptalismo, proselitismo, asseclismo e perder dinheiro. Viu? Então você vai ver em algum momento pessoas dizendo que Deus não é o gênio da lâmpada. Você tem direito a 3 desejos. Lá vem a pirâmide, desejo 1, 2, 3. Não é assim? Mas é assim que eles fazem. Nós fomos ver os canyons em Canela, o Parque das Ferraduras. Que lindo aquele lugar, aqueles paredões de pedra, que coisa esplêndida. Você se sente como se estivesse no céu vendo a terra, de tão pequenininho que as coisas ficam lá embaixo. E eu e mais 6 irmãos do EC, eu dizia para os que estavam próximos de mim, vocês já imaginaram se houvesse um crivo tão grande nas campanhas e sacrifícios e rituais que as pessoas fazem? Por exemplo, vamos supor que ao invés de uma pessoa com muita comodidade, fosse, ao invés de fazer ali 7 dias de campanha, 7 sextas-feiras, o que é muito fácil, ou dar o seu dízimo, seu trízimo, o que também é muito fácil, embora seja um certo sacrifício. Imagine que essas pessoas, ao invés de fazerem isso, elas quisessem subir uma trilha, uma montanha, como fazem as pessoas nas procissões de Vossa Senhora, sabe, uma trilha de 1h30, quilômetros e quilômetros de subida e descida numa serra, numa montanha. Ou, como faziam os antigos na bruxaria e ainda fazem em lugares remotos, entregando seus próprios filhos, bebês, muitas vezes o único filho, como Deus pediu Isaac,
como sacrifício. E aí não acontece nada. É fácil uma campanha, um voto, um trízimo, um dízimo, ser depositado, um sacrifício, a senhora que fez lá um pacto, pagou para isso, pagou para aquilo, aquela entidade fez isso, fez aquilo na sua religião, na sua fé, fez uma campanha, um sacrifício, e nada não foi atendido. Estava em Laguna, lá no Morro da Glória, da Nossa Senhora da Glória, vou falar sobre isso no último capítulo dessa trilogia, e lá no topo do Morro da Glória está a Nossa Senhora da Glória. E aí muitas plaquinhas a gente viu de pessoas com graças atendidas. Então tá lá a plaquinha, recebi essa graça, orei, rezei, sacrifiquei e recebi essa graça. Mas dentro da tolice, com respeito às pessoas, mas da tolice, das coincidências, repito, da tolice, das coincidências. Porque quando não acontece, ninguém vai lá reclamar, ninguém escreve plaquinha não deu certo, só escreve quando dá certo. Ninguém faz fila do testemunho, olha, não deu certo, fiz essa campanha e nada aconteceu. Pelo contrário, deu errado. Quando alguém ora para alguém ser curado, essa pessoa morre, sempre tem uma respostinha, sempre tem um pretexto. Não é assim? Aí eu dizia para os irmãos lá em Canela, Rio Grande do Sul, eu falava, irmãos, vejam bem, imagine, falei, Valdemar, imagina se as pessoas fizessem um sacrifício de verdade, que lhes custasse a vida de alguém, que lhes custasse a saúde, sacrifício físico, terrível, e não acontecesse nada. Aí sim essa pessoa ia começar a tirar o véu, 2 Coríntios 3, e começar a enxergar o que eu falo, que Deus não interfere, porque Ele é justo. Então Deus não é o gênio da lâmpada, não é verdade? Veja bem, eu vou mostrar para vocês agora o trailer do filme Seu Desejo é uma Ordem. Eu não indico soberanamente esse filme, mas como já indiquei outros, né, dias atrás, eu sempre estou indicando para vocês, mas é só para referência. Olha aí. Depois de passar Passou na sessão da tarde da Globo. Todo ano eu anoto meus desejos de aniversário. Um dia tudo mudou na vida dessa garota. Será a diretora de desenvolvimento. É a ganhadora do nosso grande prêmio. Mas o desejo de encontrar o grande amor parece que está longe de acontecer. Tem que sair com caras que te valorizem, Desejo. não que só seja uma perda de tempo. Você sempre vai ser meu melhor amigo. Vem cá. Seu Desejo é uma Ordem. Hoje, na sessão da tarde. Seu Desejo é uma Ordem, passou na sessão da tarde. Você compreende isso? Também tem o livro Seu Desejo é uma Ordem. Vou mostrar para vocês agora a capa do livro Seu Desejo é uma Ordem. Você está vendo aí? Na sua tela? Ó, a lâmpada do gênio ali, ó. Tá vendo? Seu Desejo é uma Ordem. É para comprar o livro? É para ler? Não estou indicando a esse ponto. Eu só estou dizendo que pessoas já relataram sobre isso. Quem aqui já viu o filme A Cabana? Metade física quântica, metade... Não, 33% física quântica, 33% espiritismo e 33% ficção. Quem aqui já viu? Quem aqui já viu O Segredo? Enfim, a lei da atração, isso aí. Muito tem se falado sobre isso e nós temos falado aqui, como tem aqueles ventos passageiros da vida, a efemeridade temporal ridícula, que agora a gente está naquele momento do coach, do PNL, já fiz vídeo sobre isso, programação neurolinguística e tudo mais. Coisas que sempre existiram e eles só mudam o nome para atrair. Bom, a verdade é que seja PNL, seja coach, seja hipnose, seja positividade, seja... Lá atrás, quando o Lar Ribeiro era o maior marqueteiro, antes de ser o médico que é, o maior marqueteiro na década de 90, começo da década de 90, com os livros de autoajuda, de positivismo. E, gente, agora eles só mudam o nome. Isso sempre foi... Isso é igual pirâmide financeira, só muda o nome. De tempo em tempo, daqui a pouco eles inventam um novo nome. Daqui a pouco eles inventam ambiguidade. Vai pegar a palavra aí do hacker aí, dualidade. Agora é uma... Mas eles não vão fazer isso. Porque a ideia é o quê? Desenvolver
na mente das pessoas uma explicação científica para a paranormalidade, uma explicação científica para as coisas espirituais. O que não está de todo errado. Aliás, está muito mais acertado do que qualquer explicação teológica. Presta atenção. Entre uma explicação teológica e uma explicação astrofísica, milhões de vezes a explicação astrofísica. E é isso que a gente vai falar. Vem cá e vê aqui. O livro espírita científico, esse que eu mostrei, fala sobre a lei de causa e efeito. Segundo os pensadores espíritas, ao controlar a causa, que eu criei uma palavra e chamo de biscolha, bifurcação da vida, escolhemos e controlamos, entre aspas, o efeito. Os desejos atrapalham nossas escolhas, diz esse livro e o filme. Portanto, a chave para vencer o crivo é controlar nossos desejos. Mas não é para não tê-los, mas para tê-los. Entende? Gente, não é questão de cabala, como a pessoa está dizendo ali. Não é cabala. A cabala, sabe? É muito, muito, muito nova diante do que eu estou falando. O que eu estou falando nasceu com Caim e Abel. Quem criou isso foi Deus, ciência do bem e do mal. Se Salomão, há 3.000 anos atrás, teve algum entendimento, isso não foi Salomão. Salomão foi o maior, o grande mago. O mago é sábio. É muito mais profundo que isso. Evolua. Tá? Chat não é para ser mostrado conhecimento sem conhecimento. Ouvir quem tem dom. Então vamos com calma aí. Acho que o professor está aqui, o aluno está aí. Ou não? Senão a gente troca o microfone. Eu quero falar com vocês, antes de mudar de tema, antes de escorrer para frente, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui vai ser tão bom. Eu só estou começando, tenha paciência. Desejo é oração. Repita aí na sua casa. É didática, não é sistema. Desejo é oração. Desejo é oração. Desejo é oração. Vai, hipnotizou? Pronto, 3 vezes. Muito bem. Guardou. Desejo é oração. Então, quando o livro fala que os desejos atrapalham, é porque muitas vezes, aí que vem o negócio, a escolha não é o desejo. Quando a escolha, eu tenho ensinado vocês, a vida é feita de referência, paradigma, a vida é feita de motivação, a vida é feita de escolha. Presta atenção, eu vou falar sobre motivação, mas só no final. Só no final que eu tenho grandes revelações na segunda-feira. Quando o teu desejo é a tua escolha, a tua motivação, você atinge aqueles vídeos que eu fiz. Se você não assistiu, assista a linha imaginária metafísica pré-estabelecida por Deus desde o Gênesis, desde o princípio, desde o Amém. Quem assistiu o vídeo sobre Amém? Escolha, desejo, motivação. Entenda, o problema das pessoas é que as pessoas fazem escolhas que são racionais ou emocionais e que estão indo contra o desejo profundo do coração delas, a entrega total do coração, da consciência, da alma delas, do entendimento do intelecto delas. Quando o teu desejo profundo, que é o que teu coração pede, com todo o seu coração, e aquilo é bom, aquilo é bem para ti e para o próximo, quando aquele desejo é a sua escolha, então você atinge algo que Jesus chamou de a tua fé te salvou. Quer alcançar essa linha metafísica? E se existe alguma paranormalidade na vida, e se você quer alcançar alguma coisa na vida, você precisa escolher o que o teu desejo, o desejo íntimo, profundo e plenamente, inteiramente do teu coração, do que o teu coração pede, solicita, roga, clama, súplica. Eu não vou escrever aqui, mas vocês podem dizer aí: reza, súplica, rogar, né? Rogar, suplicar, rezar, orar, pedir. Quais mais sinônimos?
Todos esses são sinônimos de desejo. Se você entender oração como desejo, você vai entender a profundidade do que Jesus quis dizer e que nenhum líder religioso, principalmente cristão, vai explicar jamais. Porque querem que você fique lá perdendo tempo ajoelhado. Então não é para ajoelhar é perder tempo. O que você está falando, Akel? Calma. O fraquinho precisa de amuletos, precisa de misticismo. Eu vou falar sobre isso em toda a trilogia. Peço uma coisa para o seu bem. Seja forte, me odeie agora e me ame depois. Me odeie com tudo que você quiser, mas assista até o fim. Para o bem da sua alma. Vamos lá. Mais adiante falaremos sobre desejos, orações e motivações. É só a abertura da trilogia. Yin Yang, conhecimento milenar oriental. Gente, alguém falou ali de Cabala. Gente, Cabala 3.000, 3.500 anos não se compara com conhecimento que vem da China, que vem do Egito. 5.000 anos, 5.500 anos, que vem antes de Nimrod. Conhecimento que vinha... Tem um templo que acharam, a arqueologia mostrou, no Oriente Médio, um templo do Deus Sol e da deusa Lua, que já mostra ambiguidade, que eles já tinham um entendimento esotérico da ambiguidade. Deus Sol, deusa Lua. Até os índios que nunca tiveram contato com Cabala entendem sobre Sol e Lua, noite e dia, gente. Até os índios. Então não tem nada a ver com Cabala, com nada. A Cabala também fala isso. A Cabala só confirma tudo que eu estou falando. A Cabala é mais um, é claro. A Cabala, se você souber usar, é maravilha. Agora, eu não tô. Isso é profundíssimo. Então, a China, há 5.000 anos, tem esse conhecimento milenar do Tao, do Yin Yang, conceitos do taoísmo que expõe a dualidade ou ambiguidade de tudo que existe no universo. Eles já entendem isso há quanto tempo? Para eles, o Yin é feminino, noite, lua e a passividade. Vou colocar para vocês aí o símbolo nas nuvens. Quem não conhece esse símbolo do equilíbrio, quando você vê um jovem, uma jovem com isso tatuado em seu braço, pergunte para ela, para ele, o que significa. E se ele responder equilíbrio, diga: eu também participo do equilíbrio, mas é um grupo chamado Equilibrium. Aí ele vai dizer: existe um grupo? Existe. Olha a inteligência, olha a sabedoria. Entre aí, ó, anote aí, equiorgânica.com. E você vai saber evoluir sobre o que é equilíbrio. Yin e Yang é a grande oportunidade de vocês falarem da luz. O Yang é o masculino, é o sol, é dia, a luz e a ação. Em breve vou fazer um vídeo nas cidades todas. Acabei de sair de Gramado, Laguna. Toda a cidade está lá o Esquadro e Compasso da maçonaria. Toda a cidade está lá o Rotary. Toda a cidade está lá o Lions. Toda a cidade eles estão lá. Bem no pináculo, bem no ponto mais alto, no cume, na montanha, na serra. No lugar mais caro da cidade está o pináculo do templo. Está o ponto principal da Igreja Católica. Inclusive a Catedral de Gramado, bem nas janelas, tem o olho que tudo vê com a pirâmide e o olho que tudo vê em cima nas janelas da Catedral de Gramado. Aí eu falei para o Valdemar: quantos católicos entram aqui pagar promessas lá, dízimo, oferta, confissão, doação? Quantos entram lá todo dia? Mais de 2 milhões de pessoas passam ali e ninguém se questiona o que é aquilo ali. Para quê perguntar isso? Se eu posso perguntar mais do que isso. Quantas pessoas passam diante das praças com pirâmides, com esquadros e compassos da maçonaria? Quantas pessoas passam diante do Papai Noel, do Natal, e não sabem o que significa o Papai Noel? Quantas pessoas veem o Yin e Yang e não sabem o que realmente significa? Quantas pessoas oram e não sabem orar? Quantas pessoas dizem amém e não sabem que amém não é confirmação e nem pode ser usado no final e nem significa assim seja? Meu Deus. Você vê o que é? Eu comecei o estudo falando sobre o quê? Sobre público e povo, não foi? A massa mundial é um grande público, não é um povo, não pensa.
Não pensa. Não sabem por que do obelisco, símbolo masculino, Yang. Por que da cúpula da igreja em linha reta para gerar o Cristo cósmico, para gerar a luz. Enfim, tem toda uma simbologia. Uns dizem que é só por história, outros dizem que já tem algo místico envolvendo, outros dizem que já tem uma questão ritualística, outros dizem que não tem questão ritualística nenhuma, tem só uma questão cerimonial. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é por que as pessoas não pensam? Por que elas não sabem o significado das coisas? Por que elas não se questionam? É impressionante isso. E você que fica aí achando que saiu do sistema, satanizando tudo, demonizando tudo, vendo o diabo em tudo, você não sabe nem quem é o diabo. Você não sabe nem a profundidade de quem é a serpente, de quem é Deus, como Deus está por volta de tudo isso, crivando a todos. É claro que não é para a gente escolher o mal, mas você não pode demonizar. Demonizar é não vencer. E para vencer não podemos demonizar. Não existe nada absoluto. Tudo está em transformação. Atenção! Essas revelações sobre verdade relativa, verdade absoluta e transformação contínua, eu vou fazer no último capítulo, segunda-feira da trilogia. Não importa se você está vendo agora ou depois, mas o último capítulo dessa trilogia com o mesmo tema. 1. Pontos de vista relativos pela cultura. 2. A culpabilidade paterna no juízo. 3. O outro lado revela o equilíbrio, a verdade, a evolução e o humus. Quem somos? E 4, a transformação contínua. Tudo isso são revelações que eu vou trazer no último capítulo, vai ser muito bom. Eu quero pedir a você que aqui onde está o meu dedo agora tem um i. Clica ali e escolha o título a partir de hoje, nem sempre. Mas muitas vezes eu vou pedir para vocês que vocês participem e escolham o melhor título que vocês gostam, que melhor representa essa trilogia ou esse vídeo. Qual vocês acham, no caso agora é trilogia, que é o melhor título para hoje? Clique e vote. Aquele que vencer no final do programa, quando for hoje quase meia-noite, eu colocarei. Vocês é que decidem qual o título do vídeo, que melhor representa essa trilogia. Eu vou mostrar aqui o símbolo para vocês. Eu já mostrei o símbolo esotérico do equilíbrio, muito conhecido, que é esse daqui. Mas eu não mostrei um outro símbolo que deu origem a esse, que é mais antigo ainda e que tem o centro vazio. Está em PNG transparente com o centro vazio. Vazio. A Terra era sem forma e vazia, águas de tranquilidade debaixo das placas tectônicas. A ideia antiga dessa dualidade. Veja, depois é que se tornou o símbolo da direita. Primeiro era o símbolo da esquerda. Olha que interessante. Entende isso? Então estou mostrando para vocês um símbolo que chama-se Tai Chi Tu, a partir do vazio. Segundo esse princípio, vocês sabem que princípio é amém, não é final. Quem não assistiu, assista. Amém. Quase ninguém sabe o que significa amém, procura lá. Duas forças complementares compõem tudo que existe. Olha só o que eles estão dizendo. Eles estão falando isso, muito antes que eu. Entende? São conhecimentos milenares. Então não sou eu. Deus, por isso que eu falo dos vídeos sobre ecumenismo, o que representa o ecumenismo do bem. Porque Deus está em todas as religiões. Eu falei sobre Oxalá, lá o pessoal não entendeu nada. Porque ainda está com a mente formatada pelo sistema. E o que eu estou dizendo é que Deus se revelou a todas as religiões muito antes do que vocês pensam. Esse livro aqui é uma revelação para pessoas difíceis. As pessoas que acreditam em Jesus parece que são as mais difíceis, nem não são todas. E depois, o outro livro, que é a primeira parte, o Tanar, Profetas, Salmos e Torá, Lei, Pentateuco, também para gente dura de coração, gente que os profetas chamaram de prostituta, meretrizes, piores que os pagãos. E a gente vai discorrer sobre isso nessa trilogia. Então veja, os pagãos ou não pagãos, eles já tinham entendimento sobre essa dualidade que compõe tudo que existe, que compõe todo o universo, e do equilíbrio dinâmico entre elas surge todo o movimento e evolução
que também podemos chamar de mutação. Vamos falar um pouco sobre ambiguidade analógica, explicando pela ciência astrofísica ou física quântica. Na dualidade Yin e Yang, temos uma analogia da eletricidade onde atribui-se prótons, nêutrons e elétrons. Toda matéria é formada de pequenas partículas, os átomos. Eu falei sobre isso em vídeos recentes, é bom você assistir o vídeo Quem Criou Deus. Olha só as perguntas que me fazem. Gente, presta atenção na aula, esse chat. Então, preste bem atenção. Eu não lembro, se alguém lembrar aí, me avisa. O nome do vídeo que eu falei foi 666777, foi uma trilogia. Eu fiz a trilogia O Céu é Aqui, depois fiz uma outra trilogia sobre Sofia. E uma dessas trilogias eu falei sobre 666. Eu acho que... código-fonte, exatamente. O vídeo Deus, o código-fonte. Procura assim em qualquer mecanismo de pesquisa e assista. Deus, o código-fonte. Que eu falei do filme lá, O Contra o Tempo, agora recentemente, que também é código-fonte. Esse vídeo estudo meu, Deus, código-fonte, eu falo que são 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, o mistério do 666. Veja, repetindo aqui mais uma vez, toda a matéria é formada de pequenas partículas, os átomos, é uma analogia que eu estou fazendo. Já os átomos possuem partículas elementares em seguida, que complementam, que iniciam logo depois do núcleo. Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, energia positiva. Elétrons, energia negativa. Nêutrons e o núcleo sem energia. Olha só, gente, eu estou falando de física, eu estou falando de tudo que você está vendo. Eu estou vendo uma câmera aqui, você está vendo minha mão, você está vendo essa caneta, esse microfone, tudo que há, o que está perto de você aí, tua esposa, belisca ela. Belisca não. O teu filho, tua mãe, pega todo mundo aí, cachorro, gato, papagaio. Tudo que você está vendo agora, além de ser um holograma, tem um núcleo. E elementarmente tem próton, elétron e nêutron, 666. E tudo isso já é ambiguidade. O mundo é ambiguidade. Tudo que você vê é ambiguidade. Para que, sabe, qualquer coisa que você esteja vendo, essa mão aqui seja formada, nós temos aqui elétrons, prótons e nêutrons. O neutro positivo e o negativo em tudo. Tudo, tudo. A vida toda, 18 aqui. Vida em hebraico, 18 gematria, significa positivo e negativo, assim, analogicamente, como é o Yin e Yang. É isso que eu estou dizendo. Os elétrons funcionam exatamente, olha só, outra analogia. Mas aqui nem analogia, aqui é direto, olha só. Os elétrons funcionam exatamente como os planetas em órbita a uma estrela, assim chamado estrela. Ou as luas em órbita a um planeta. Ou seja, como lua em órbita a um planeta. Isso aqui, incrível, gente. Obrigado, Ediane, pelo link. Eu não tenho mais espaço aqui, deixa eu ver se eu acho um aqui. Eu vou ter que apagar para mostrar para vocês isso. Isso é incrível. Incrível. Sabe, a gente vê Deus em tudo mesmo, como eu falei no vídeo Quem Criou Deus, né? Deus está em tudo, tudo. E veja se os elétrons, prótons e nêutrons têm isso daí, olha que revelação, gente. Para mim eu me dou por satisfeito nessa primeira parte, já não tem mais nada a dizer. Tenho tanta coisa para falar nessa teologia. Olha aqui, quem está comigo? Quem está maravilhado? Só está maravilhado quem está entendendo. Não, olha isso aqui. Isso é incrível. Olha aqui. Tem um planeta, ok? Em volta desse planeta tem uma lua. Essa lua é eletricidade. Faz a órbita em volta do planeta. Presta atenção. Assim também, um planeta faz a órbita em volta de uma estrela. Uma estrela. Gente, aqui. Olha só, gente. Estrela. Estrela.
faz a órbita em volta da estrela. Aí tem gente, né? Tem gente que está querendo desafiar isso e aquilo com várias teorias e querendo dizer que a Terra não dá volta em volta do Sol. Só que como é que você vai explicar a Lua toda a Lua dá volta em volta do planeta? E todo átomo é arrodeado por elétrons, prótons e nêutrons, que são os elementos. Ou seja, tudo que você está vendo, tudo que você está vendo agora, toda a matéria, ela tem um núcleo e em volta dela tem uma rotação de elétron, próton e nêutron, 666. Tudo. Então, se tudo é assim, por que a Terra não vai dar volta em volta não vai fazer a rotação? Não vai fazer o sentido rotatório? Por que não vai circular o Sol, a nossa estrela? Aqui. Por quê? Se tudo é assim, se a Lua é assim, se as luas são assim, em volta dos planetas, e se os átomos, e se os núcleos, e se todos os prótons, elétrons e nêutrons são assim. Olha que analogia, funciona assim com as luas, com os satélites, funciona assim com os planetas e os sóis, ou as estrelas, e funciona assim com toda a matéria, no campo metafísico, astrofísico, que não enxergamos. Em toda a metafisicalidade, tudo funciona assim. Ou seja, em outras palavras, se dá volta aqui, dá volta aqui, dá volta aqui, dá volta aqui, meu Deus do céu, quem é que está entendendo? Se é assim, significa que Deus é bem e mal. Deus é bem e mal, gente. Olha aqui, ó. Aqui está positivo e negativo, aqui está positivo e negativo. Para onde eu olhar, eu vejo o bem e o mal do Senhor, o positivo e o negativo. Para onde eu olhar. Que coisa! Da Terra emana essa pirâmide. Quer mais ainda? Quem quer mais? Tá cedo ainda. Dá para falar mais algumas coisas nessa primeira parte. Da Terra emana essa pirâmide. Vamos mais para mais uma trilogia, uma tríade? Exatamente. O Deiber, é isso? Deiber Vilela está sabendo. Pois é, mas isso é Cabala. Cabala fala isso, mas a Cabala falou disso depois. Isso que eu estou falando aqui é antes. Antes da Cabala. A Cabala só mistificou isso. Olha só, Polo Antártico. O planeta Terra tem um polo antártico, que é o nêutron. E o planeta Terra tem um polo ártico, que é o próton. E o planeta Terra tem um satélite Lua, que é o elétron. Olha só. Precisa de mais alguma coisa, gente? A Terra. Quem assistiu a trilogia O Céu é Aqui, que eu falei para vocês da Nova Jerusalém, que vem em forma piramidal, descendo sobre a Terra. É a Nova Jerusalém em forma piramidal. Olha só, a Terra tem exatamente uma pirâmide. Próton, elétron e nêutron. Aí mais uma revelação. O que é o próton? E o que é o elétron? E o que é o nêutron? O próton é o positivo. É um extremo da vida. O elétron é o negativo. Eu vou falar sobre verdade relativa no final, só na última parte. Por que tem que tá falando de verdade relativa com tudo isso? Como eu sempre ensino, desde o curso de Sistematizando Água com Açúcar, não existe yin e yang, não existe equilíbrio, mutação, evolução, sem conhecer os dois lados, duas faces de uma moeda. Você tem que conhecer César e Deus. Joga a moeda para cima, conhece César, conhece Deus. Você tem que conhecer as duas faces da vida em tudo. Então, elétron, próton, nêutron. Olha que lindo isso, gente. É mais uma pirâmide. É mais a prova de que Deus está em tudo isso aqui, minha gente. Deus está em tudo que vemos.
polaridade perfeitamente. Dan Figueiro. Prótons, positivo. Elétrons, negativo. Nêutrons. Onde é que a gente tem que estar? Onde é que está o EC? O EC está no nêutron. Lembra que eu respondo para vocês? Quando você chega para alguém e faz uma pergunta teológica, ideológica, filosófica. Aí faz essa pergunta e a pessoa faz uma pergunta lá e a pessoa responde assim: sim. Uma pessoa diz pecado. Uma pessoa diz não. A pessoa diz certo. A pessoa diz errado. Essa pessoa não evoluiu. A prova que uma pessoa evoluiu e é EC é nêutron. Nêutron. O que significa nêutron? Se ela tem mais 2, ela tem menos 2. Se ela tem 5 prótons, ela tem 5 elétrons, que é negativo. Quanto que dá mais 7? Vamos supor que você seja uma pessoa que tem mais 7 prótons e menos 7 elétrons. Quanto é que você tem? Você tem 0. Esse é o equilíbrio. O teu nome tem que ser 0. A evolução é 0. A evolução é neutra. É nêutron, como o núcleo é. Como o nêutron deve ser. Quem é nêutron? É o EC, equilíbrio. Yin e Yang. É a ampulheta. É o candelabro. É a estrela de Salomão. Qualquer símbolo, dia e noite, sol e lua. Quer dizer, se você conhecer um extremo da vida, sobre qualquer aspecto, qualquer concepção da vida, sobre qualquer coisa, você tem que conhecer o outro lado, o oposto daquele lado, para poder equilibrar. E aí sim você vai se transformar em uma pessoa neutra. Por que você consegue ser neutro? Muitas pessoas ácidas que me criticam, que criticam o trabalho EC, que não entendem esse trabalho, que nunca vão entender talvez, é porque são pessoas que têm muito positivo e pouco negativo, ou nada de negativo, ou só tem negativo e não tem nada de positivo. O nêutron, aquele que é 0, equilibrado, neutro, mesma quantidade de elétrons e prótons, essa pessoa consegue compreender. Ela é equilibrada. Aí ela consegue compreender a vida. Por isso que ela consegue ter compaixão, consegue ter misericórdia, consegue ter amor, consegue ter unidade, porque ela consegue se colocar no lugar do seu irmão, ela consegue ver de cima verticalmente como Deus vê. E como é que eu consigo se colocar como Deus vê? Tendo os olhos de Deus. E como é que eu vou ter os olhos de Deus e a mente de Deus? Se eu for igual a Deus. E como é que Deus é? Deus é nêutron. Onde estão os nêutrons aí? Cadê os equianos? Vamos começar a nos chamar de nêutrons a partir de hoje? Por alguns dias, até que venha um novo estudo e a gente muda o nosso nome de novo. Onde estão os nêutrons? Onde estão os nêutrons? Eu quero saber onde estão os nêutrons. Que maravilha! Os elétrons funcionam exatamente como os planetas em órbita a uma estrela, ou as luas em órbita a um planeta. A Terra emana essa pirâmide, polo antártico, polo ártico e lua. E a assimetria Deus-diabo, dá para falar sobre isso ainda hoje? Você sabe o que é assimetria? Simetria é o que a gente busca, errade, unidade. Mas a assimetria é a disparidade, discrepância, ambiguidade. Tá cheio de nêutrons aí. Quando você vê alguém ácido que vem aqui no chat com linguajar crentez, espiritez, catoliquez, ateitez, quando vem uma pessoa que absolutamente está alienada ainda, a gente tem que amá-la e recebê-la, porque até outrora vocês eram assim. Aí quando ela vem com aquela linguagem ácida, aí você já sabe que ela é, se ela for muito mística, é porque ela é o quê? Um próton. Mas se ela for muito cética, ela é um elétron. Não é assim? É. Vamos falar sobre a simetria Deus-diabo segundo os chineses. Olha só, 5.000 anos. O mundo é composto por forças opostas e precisamos já achar o equilíbrio
entre elas. Porque este é o princípio, e princípio é amém. Quem assistiu o vídeo amém sabe o que eu estou falando. Para vencer o crivo. Quer vencer o mundo? Quer vencer na vida? Os chineses usam a palavra sucesso. Eu substituí por vencer o mundo, vencer o crivo. Quer ter sucesso? Quer vencer este mundo? Quer vencer esse holograma, esse crivo? Seja equilibrado. Conheça os dois lados. Seja neutro. A hora do quadro. Será que eu começo já com isso? Olha, veja só. Meus queridos, uma coisa interessante é que eu dizia, quem é nêutron, quem é equilibrado e já conheceu os dois lados, próton e elétron, essa pessoa, ela tem, como ela já conhece os dois lados, só porque ela conhece é que ela tem a habilidade de se colocar no lugar do seu próximo. Portanto, vem alguém com posicionamento formatado, condicionado pelo sistema, a gente entende aquela pessoa com amor. Porque a gente já esteve no lugar dela. Ou consegue se colocar no lugar dela. Agora veja só. Você que está me assistindo agora e procura essa neutralidade, você precisa conhecer os dois lados. E é isso que esse programa Lux Me Alex faz. Evoluir significa elastificar a consciência, ir até o outro lado da dualidade para conhecer os dois lados. Mas não é para fazer igual Salomão, não, e se perder e ficar do outro lado, ficar preso lá no mal, ó. Não é para ficar preso aqui, não. Admirando o mal. Agora que eu entendi isso, eu vi que Deus age pelo mal, eu vou admirá-lo. Não é para adorar o mal, não. É para saber, conhecer. E depois da ciência, você neutraliza, você volta. Sabe, não fica no elétron, não. Sai da magia. Sai da eletricidade negativa. Você já conheceu os dois lados. É como aquele querido aqui que vocês sabem, a gente se acertou e se perdoou ao vivo aqui. Mostrando nobreza. Que foi ex-pastor e hoje é mago, bruxo. Quer dizer, conhecer os dois lados. Agora vem para a neutralidade. Neutro. É assim que tem que ser. E eu acredito que ele vai chegar lá. A gente chega lá. Conhece os dois lados e vem aqui. Ó. Você que está assistindo e está estudando esoterismo, cabala, já foi crente. Agora está aí, todo animado, feliz assistindo cabala. Estudando cabala, números, gematria. E achando que encontrou o caminho da salvação. Evolui de uma vez, porque você só está no oposto daquilo que você era. Porque quando você evoluir de fato, você vai chegar no nêutron. E aí as pessoas vão te fazer uma pergunta. Deus é bom e mal? Você vai responder sim e não. Nós vamos morar no céu? Sim e não. Existe inferno? Sim e não. Quando a tua resposta for sim e não e tudo for tão complicado de responder, é porque você já está equilibrado, porque você se complica para responder justamente pelo fato que você está na balança, você conseguiu chegar nessa imiscuidade dos poderes, das forças. As forças imiscuem, quer dizer, elas se misturam e aí você fica nêutron. Muito bem. Queridos, eu tô aqui, ó. Tá aí, ó. É a hora do quadro. Eu tenho que falar sobre oração, desejos, motivações. Esse é o momento maior, mais alto dessa trilogia. Só que eu só tenho 17 minutos. E se eu entrar, vocês não vão entender. Eu só vou dar uma pitadinha, uma palhinha. Pode ser? Oração é desejo. Esse é o tema de amanhã, parte 2 dessa trilogia. Tudo que você deseja é oração. Mas amanhã você vai aprender sobre o disjuntor. Se nós somos bem e mal, quando você escolhe, deseja alguma coisa do mal, presta atenção que vocês...
Eu acho que vocês nunca pensaram sobre isso, e esse é o objetivo dessa trilogia, pensar sobre isso. Quando você escolhe alguma coisa do mal, pela primeira vez na vida de vocês, eu imagino, vocês vão aprender, seus olhos vão se abrir e vocês vão ver que existe oração ao diabo. Você pode estar me assistindo, você pode ser fundamentalista, crentão, crente, católico carismático, fervoroso, não tem problema. Vocês é que são bons, porque vocês são tão religiosos que quando saem da religiosidade, vocês, na mesma assiduidade, na mesma frequência, na mesma força, vocês praticarão o bem. Quando os seus olhos se abrirem, como diz 2 Coríntios 3. Presta atenção, você pode ser o fundamentalista que for, que diz que repele o diabo e tudo que você tem é um relacionamento com Deus. Mas ninguém é bom inteiramente. E vocês são anuentes comigo que somos bons e maus. Eu quero mostrar para vocês uma imagem que está no Instagram do EC, que é uma imagem que já deve ter corrido o WhatsApp de vocês, não? Quem conhece o Instagram do EC? Um Instagram novo que eu fiz há pouco tempo. E fiz porque tem que fazer, é o jeito. Tá aí, ó. Isso aqui já deve ter corrido o WhatsApp de vocês. Olha o que diz. Um velho índio, minha mãe mandou isso para mim, disse a seu neto: filho, há uma batalha entre dois lobos dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o ego. O outro é bom, é a alegria, o amor, a esperança, a humildade, a bondade, a empatia e a verdade. O garoto pensou sobre aquilo e perguntou: qual lobo ganha? Ao que o velho respondeu: aquele que você alimenta. Amanhã, segunda parte, vou falar sobre isso. Alimentar o desejo. Se oração é desejo, a oração é contínua. A partir do momento que você alimenta a oração, vou falar sobre isso amanhã. A abertura da segunda parte de amanhã, não percam. Para a sua evolução, para o seu bem. Isso aqui vale tanto, 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 vale tanto, 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 tanto. Então, mesmo que você ache que é uma pessoa boa, você tem algo de mal. Todos temos. Todos temos um diabo a vencer. Até Jesus, Mateus 4, Lucas 4, teve que vencer o seu diabo. Para dar exemplo. E para vencer o acusador, adversário do bem, opositor que está dentro de nós, nós não podemos orar para o diabo. Mas pasme você que acha que até hoje só orou para o Espírito Santo, Jesus e Deus, a Santíssima Trindade. Você, na verdade, ora muitas vezes durante o dia para o diabo. Quem sabia que nós oramos para o diabo muitas vezes durante o dia? Toda vez que a gente deseja o mal para alguém, mesmo que rapidamente, nós estamos fazendo uma oração ao diabo. Quando desejamos o bem, oramos a Deus. Mas quando desejamos o mal para alguém, ou para um grupo, para alguma coisa, nós estamos orando ao diabo. E aí eu pergunto a vocês, para encerrar essa primeira parte, vocês oram mais a Deus ou oram mais ao diabo? Toda inveja, todo materialismo, todo consumismo, todo ódio, toda vingança, toda maldade, maledicência, tudo que é do mal, da matéria, da carne, tudo que é do ego, tudo que é da vaidade, da vanglória, é a oração do diabo. E aí? Quem está orando para o diabo aí? Tem que parar de orar para o diabo, viu? Então oração não é aquilo que você aprendeu. Amantíssimo Deus, nosso eterno Pai, isso é balela. Isso não vale nada. Pai nosso que está, Santa Maria, rogai por nós agora. Não, isso não é oração. A leitura que Jesus faz do código-fonte lá de cima, eu digo lá de cima como tipologia, como alegoria, a leitura que se faz é do teu coração.
Não importa uma palavra daquele teu ritual, amantíssimo Deus eterno Pai, nem se falar em línguas estranhas, nem se chorar, nem se for 5 horas de joelho, nem se for de pé na congregação cristã. Mas é os desejos reais. O que Deus lê é o desejo. É por isso que Paulo disse que o Espírito lê lá dentro, na divisão da alma e espírito, lá dentro, espírito, porque a alma é a consciência, o espírito, como eu ensino vocês, da tricotomia, outra pirâmide, é o registro de todas as suas biscolhas do disjuntor da vida. Todas as vezes que você escolhe ser elétron ou próton, se você escolhe orar para Deus ou para o diabo, para o bem ou para o mal, para a luz ou para as trevas, todas as vezes que você alimenta um ou outro, o Espírito está gravando. Quando você morre, ímpio ou salvo, volta a Deus. E entre a divisão do Espírito e da consciência, entre onde está esse registrador do código-fonte da consciência, do disjuntor que escolhe bem e mal, que é a consciência, ali é que o Espírito de Deus, que também é Espírito, lê, faz a leitura do código-fonte. Portanto, não adianta você colocar palavras pomposas para que as pessoas ouçam com vaidade. Por isso que as orações dos templos, rádios, televisões, orações públicas, ou até nos quartos, até em segredo, na sala, chorando, na montanha, onde for, não tem valor nenhum. Mas eu derramo lágrimas. Quem é você para julgar meu coração? A tua oração é durante o dia todo. É o que você deseja de bem e de mal. Desejou mal, orou ao diabo. Desejou bem, orou a Deus. É isso que Deus lê. O resto não vale nada. Não adianta você perder o seu tempo. E é isso que os evoluídos daqui fazem. Aí que o pessoal me acusa? O Áquil está levando as pessoas para o inferno. O Áquil está tirando a fé das pessoas. As pessoas entram no EC e não oram mais. As pessoas não estão orando mais. O que você quer fazer? Campanha de oração? Mas tu é tolo e vai ficar tolo até quando? Eu oro a Deus, eu falo com Deus. Fala com Deus, mas é para falar com Deus. Mas quem disse que não é para falar com Deus? Mas oração é desabafo da alma. Oração é para atingir essa linha imaginária. Oração é para falar com o Criador pedindo sabedoria, porque é a sabedoria que prospera, que protege, que livra. Todas as orações, vê lá meu vídeo, Como Orar. As orações de Paulo, as orações de sabedoria. Vê todos os meus vídeos, meus ensinos. Todas as orações de Paulo na Escritura, Paulo está pedindo sabedoria para ele e para a igreja. Condução. E não o gênio da lâmpada. Não existe gênio da lâmpada. Então não é para orar. É para orar sim, claro. Mas não com epígrafes, prólogos, epílogos, rituais, cerimônias, palavras de lábios que não valem nada. O que eu quero dizer é que se você evoluir comigo, evoluir, você vai descobrir que você faz muita oração o dia inteiro para Deus e para o diabo. Eu, Áquil, fico o dia todo falando com Deus, o dia todo. Porque a todo momento eu desejo alguma coisa de bem para mim ou para o meu próximo, para o grupo, para o EC, para as pessoas. Eu desejo tanto que isso aconteça, eu quero tanto que isso aconteça. Puxa Deus, como é difícil essa vida. Mas temos que vencer, o Senhor está conosco. Essa conversa é oração. E não aquele ritual para fraquinhos religiosos que foi ensinado. Uma condução coercitiva de oração. Porque quem é forte, quem é evoluído, é isso que esse programa faz, esse trabalho faz, evoluir pessoas, não precisa de líder, de religião, de catedral, com a hora da oração. Quem é que ora para Deus e para o diabo durante o dia todo? Quantas vezes vocês oram? Veja bem essa expressão em espírito. Espírito, na verdade, é o espírito que registra tudo que você faz, as suas escolhas, os seus desejos. É o espírito que registra, não é que você ora em espírito. E ninguém fica em espírito, o espírito está em você. Independentemente se você está ou não está, se você diz estou ou não estou, ele está ali. Todo mundo tem espírito.
E o Espírito de Deus vê todas as coisas e está em todo lugar. Embora metaforicamente exista a expressão de que ele habita nos salvos, nos santos. Então entenda bem isso. Eu o tempo todo, desejos do coração. Quem entendeu aí que desejo é oração? Era para vocês estarem tremendo, mas só amanhã vocês vão entender de fato. Amanhã vocês vão entender de fato. Por quê? Porque na segunda parte dessa trilogia eu já vou abrir assim, ó. Oração, desejos e motivações. Amanhã eu já vou abrir assim. E eu vou explicar tudo de novo em outras palavras. Mas eu quero saber quem hoje, só nessa palhinha, entendeu que oração é desejo. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas é muito mais profundo. E agora eu discorri um pouquinho. Tudo bem, Solange? Agora eu discorri um pouquinho. O Luiz Guimarães ali, ó. Temos que matar o lobo mau de fome. Não alimente seu lobo mau. É, isso aí. Foi bem claro, Leandro. Vocês entenderam? Agora você imagina bilhões de pessoas achando que oraram ou não oraram. Pessoas se culpando porque não oram há muito tempo. Você está aí desigrejado do EC. Faz tempo que eu não oro, irmão A que tirou de mim toda a oração, irmão A que acabou com as minhas orações. Balela. Ou então aquele que ora bastante e reza bastante. Eu estou muito bem com Deus. Lembra da história que Jesus contou? Eu estou muito bem com Deus. Eu tenho orado muito tempo, no quarto, no templo, no monte, onde vou. É um dizendo que está tudo bem, que ora bastante, e o outro dizendo que se culpando porque não ora. Dois extremos. Nem aquele que diz que ora bastante ora, porque não ora, porque oração é desejo, ele ora. Mas ele não sabe que o desejo dele do mal e do bem é a oração. O desejo de vaidade, de vanglória, de aparecer, de se mostrar, de ser melhor. Toda oração. E é aquele que fica se culpando e dizendo faz tempo que eu não oro. O irmão A que acabou com as minhas orações, porque ele diz que Deus não interfere. É outro extremo. Todo mundo ora. Até o ateu. Até o cético agnóstico. Todos os ateus do mundo. Todos os pagãos idólatras do mundo oram ao único Deus. Porque quando desejam o bem, porque quando desejam o mal, entenderam isso? Gente, vocês são público ou povo? Se vocês são público, vai acontecer o que está em Tiago 1,26. É mais um vídeo, é mais um programa Lux Me Alex e amanhã vocês esqueceram tudo. Mas se vocês são Tiago 1,27, se vocês são povo e não público, quando vocês encerrarem esse programa comigo, vocês vão raciocinar. E a partir de hoje vocês vão perceber todas as vossas súplicas, todas as vossas intercessões, orações, rogações. Vocês oram o dia todo. Viu? Muito bem. Para ficar mais claro, amanhã, segunda parte da trilogia. Eu agradeço a participação de todos, o carinho de todos. Eu agradeço imensamente. E não há por que se despedir tanto. Porque daqui a pouquinho a gente está de volta, o tempo passa tão rápido. E amanhã, segunda parte da trilogia. Sábado, reunião especial com o Túlio. Visita internacional aqui. Túlio cantando e tocando junto conosco. Sábado, uma festa na casa da Ita. E o outro sábado em Criciúma. Alô, Criciúma e todo o sul do estado. Quero ver cheio o salão de festas da irmã Claudina Possamay. Vamos lá? Até amanhã. Boa noite. Fiat Lux para vocês.